Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando desse nosso estudo, dessa nossa leitura. Então vamos lá. Um mundo dividido e cheio de conflitos. Desde o surgimento das primeiras cidades por volta de 7500 a.C., na região da Mesopotâmia, o ritmo de vida foi se acelerando e envolvendo a humanidade. A população mundial foi crescendo, novas necessidades foram se apresentando e exigindo que fossem atendidas. Uma forma de atender a essa necessidade foi dividir o todo em segmentos. Uma grande demanda de consumo fez com que se adotasse o sistema de escambo, de troca de mercadorias com a produção artesanal especializada. Um bom artesão passou a reproduzir centenas de calçados. Um bom avicultor passou a criar milhares de galinhas, entre outros muitos exemplos possíveis. O ser humano foi se especializando até mesmo no uso do seu corpo para atender às necessidades da sociedade em expansão e ao crescimento populacional. Isso também provocou a divisão, o condicionamento de valores diferentes e a separação entre o corpo e a mente, entre a matéria e o espírito. No campo da medicina, o caminho foi criar especialidades e, a partir delas, o ser humano também foi cada vez mais dividido. A medicina começou a olhar e a tratar o ser humano como se ele fosse composto de várias partes separadas e não mais como um todo orgânico. Com o avanço da tecnologia e das análises, hoje falta generalistas na medicina. Temos, por exemplo, super especialistas em coração. Se você se queixar de um problema no estômago, a um deles, ele o encaminhará para o gastroenterologista sem nem mesmo examiná-lo. As pessoas foram assim, dilaceradas em várias partes. E isso aconteceu em todas as áreas. O avanço da tecnologia levou a um grau de divisão e fragmentação tão grande que está provocando graves conflitos emocionais nas pessoas e exigindo de nós uma visão mais global da existência. O problema é que essa divisão de valores do ser humano, essa separação racional em superespecialistas, está baseado na busca pelo lucro, explorar-se ao máximo as pessoas para obter-se lucro, e o ser humano explora ao máximo o meio ambiente onde vive, sem se dar conta de que somos o reflexo do que acontece na natureza. Há mais de 5.000 anos, a filosofia chinesa já considerava o homem como um microcosmo inserido no macrocosmo, que é a Terra, nosso planeta. E o macrocosmo tem sempre influência sobre o ser humano e vice-versa. A intensa exploração agropecuária e industrial visando o máximo lucro está baseada na necessidade de atender ao ego idealizado das pessoas que comandam o mundo. E assim vamos destruindo nosso meio ambiente, a natureza e todo o planeta em nossa busca por conforto, segurança, proteção. Essa é uma busca que desrespeita a lógica da sustentabilidade, destrói a cadeia de relações do ciclo da biosfera, causando mudanças climáticas e alterações fisiológicas nos organismos. Utiliza agrotóxicos, transgênicos, fertilizantes químicos para aumentar a produção e o lucro. O Brasil é um grande exportador de soja e milho, usados como ração para alimentar animais na Europa, na China e nos Estados Unidos. Plantamos commodities para obter lucro e não para alimentar os cidadãos brasileiros. O impasse que gera doenças. Então vamos parar por aqui. Vamos falar sobre essa parte aqui, um mundo dividido, cheio de conflitos. Eu sempre cito isso quando eu falo sobre a terapia integrativa, a medicina integrativa, a enfermagem integrativa.
Então, a psicoterapia integrativa, porque nós vivemos num mundo de vários grupos, várias separações, dando continuidade da aula passada, que a gente falou sobre grupos, sobre vibrações. A gente é subdividido, subjugado de todas as maneiras. Então isso já acontece, isso daí já é de herança assim, já de muitos anos, né? 7.500 anos atrás, antes de Cristo. Então, o que a gente vê na área médica são especialidades. Se você está com dor no estômago e no pé, você cuida do estômago, já vou te indicar do pé. O médico, ele até sabe o que ele pode te tratar, te receitar, o que ele vai fazer, te recomendar. Mas aí ele pega e indica para o colega. Por quê? É questão da ética deles, da profissão, né? Que é assim, é um protocolo. E é uma forma também de gerar renda para todos. É uma coisa muito estranha, porque parece que a gente está desfragmentando, né? A gente pega o corpo, pega a mão, parece que a gente está arrancando a mão e leva a mão para um especialista cuidar. Os olhos tem que ser com outra pessoa. Você já reparou quanto tempo que a gente perde? Que a gente tem que consultar, aí tem que consultar com um, tem que consultar com o outro. Eu entendo, porque o nosso corpo ele é tão maravilhoso e cheio de segredos que a gente tem que desvendar. Cada dia que passa, né, os estudos continuam. Estudos científicos, sempre uma descoberta. Eu entendo, mas é estranho, não é? É estranho a gente desfragmentar, é estranho a gente, o nosso país ter quantidade de terra, quantidade de produção e ser tudo para outros países que não sejam o nosso, em busca só do dinheiro. O dinheiro se faz necessário. Eu não penso assim que o dinheiro traz felicidade. Se você pensa assim, trate de mudar, porque você está vivendo na escassez. Se você pensa que o dinheiro não te traz felicidade, porque o dinheiro traz felicidade sim. Pense você, se você não tem dinheiro, você não come bem. Para você fazer uma alimentação saudável, balanceada, você precisa de boas alimentações. Até para isso você precisa de dinheiro. Senão você come o que tem. E às vezes o que tem não está muito saudável. Né? Isso é um pequeno exemplo de escassez. Né? Então, todo o nosso trabalho aqui como terapeuta, todo o trabalho, ele é digno e ele merece respeito e tem que ser remunerado. Então, assim, eu quero fazer um trabalho voltado para a caridade. Bonito, parabéns. Mas, de alguma forma você ganha dinheiro, senão a gente não vive. A gente não vive sem dinheiro. Infelizmente, ou felizmente, por que infelizmente? Se a gente está aqui nesse plano, nessa matéria, então o dinheiro ele é muito importante sim. O dinheiro ele é material e nós somos matéria aqui, mas nós temos que cuidar da matéria, do mental, do espiritual. Só que é uma junção, é uma visão integrativa, entende? Se a gente separa a matéria, se a gente só trabalha a matéria, a gente está subdividindo como as especialidades médicas, subdividindo como profissões, não é? Então a gente é terapeuta integrativo, a gente trabalha na medicina integrativa, então a gente vê como um todo. A gente vê a matéria, o mental, o espiritual. Então isso tudo tem uma junção até para cuidar de doenças. Por que que às vezes a pessoa tem uma dor na mão? Por quê? O que ocasionou isso? Às vezes a pessoa está tão tensa que ela está enrijecendo as mãos, está travando a boca. Às vezes o problema dela na visão é alguma coisa ali que está querendo mostrar ali que ela não está querendo enxergar certas coisas que ela está enxergando. Não digo na coisa
espiritual não, coisas que estão acontecendo ao redor, audição, problemas de audição. Às vezes a pessoa ela tá tendo zumbido no ouvido, tá tendo coceira, aí vai no especialista. Mas às vezes aí vai no médico e não tem nada. Isso é uma visão integrativa nossa do terapeuta integrativo. Às vezes o problema da pessoa que está com aquela coceira no ouvido, aquele zumbido, é coisas que na psicossomática, coisas que ela está ouvindo, está tendo que ouvir e engolindo seco. Aí problema na garganta, dor na garganta, inflamação. Isso é uma visão integrativa, né? Que a gente sempre tem que somar tudo, é uma matemática. Então, quando a gente cuida, quando o médico cuida de pedaços, ele não acompanha a vida daquele paciente, ele acompanha só aquela trajetória daquele problema. Então ele cuida da doença física, mas por que aconteceu ali a doença física? Tem um porquê, não é? E a gente vai estudar isso aí mais adiante. Era só um pedaço mesmo que eu queria falar, né? Então vamos lá, o impasse que gera doenças. Esse quadro cria uma situação de impasse que provoca enfermidades ambientais, sociais, familiares, mentais e religiosas. A enfermidade ambiental começa em nossa casa. Quando falamos em ecologia, não estamos nos referindo apenas à biosfera, como a Mata Atlântica, por exemplo. Ecologia começa no ambiente em que vivemos. Nossa ecologia básica é a casa na qual moramos e o local em que trabalhamos. O que estamos fazendo para cuidar desses ambientes? Você está cuidando dos seus alimentos? Conhece a sua procedência? Você se informa sobre a origem e qualidade? Sabe a diferença entre alimentos orgânicos e não orgânicos? Você se preocupa com o destino das embalagens dos produtos que utiliza? Separa seu lixo para reciclagem? Sua ecologia interna também engloba seu local de trabalho. Ele é muito barulhento? Lá se recicla o papel utilizado? Há um cuidado para evitar o desperdício de material? Salvar o mico-leão-dourado da extinção é muito importante, mas não é o essencial. Se você está cuidando da sua biosfera, da sua ecologia interna, o mico-leão é uma consequência. Se ninguém consumir carne de baleia no mundo, esses cetáceos não serão mais calçados e não será preciso salvá-los. Um quarto desarrumado significa que sua mente também está desorganizada e desarrumada. Ecologia interna também tem relação com a forma como nos relacionamos com as pessoas. Devemos nos perguntar se realmente interagimos com as pessoas com as quais convivemos ou se nossos relacionamentos são superficiais ou se limitam ao nosso núcleo familiar. Se os pais estão presentes e orientam os filhos ou se apenas pagam as despesas e têm expectativa de que os filhos retribuam com notas boas. Nesse mundo acelerado, a vida é cheia de conflitos, obrigações, tarefas, exigências sociais e financeiras. Trabalha-se muito, vive-se frustrado pela falta de tempo para dedicar-se a si mesmo. Há muitas contas a serem pagas, há a educação dos filhos. É preciso auxiliar os pais, irmãos e amigos, a cobrança interna e externa, etc. Tudo isso gera insatisfação e tensão. Muitas pessoas acabam encontrando alívio na religião, oram e sentem algum bem-estar. Por isso, vemos uma grande expansão nas religiões evangélicas. Outras vão para o caminho do alcoolismo, das drogas, batem nos filhos e adotam outras práticas análogas que narcotizam a ansiedade. A crise leva o ser humano ao estresse e depois à exaustão. Ele acaba então descarregando sua insatisfação em algum tipo de recompensa, às vezes na religião, ou gerando doenças. O conflito religioso não foge disso. A intolerância religiosa expressa a intolerância interna da pessoa.
Como ela não tolera sua própria mágoa e insatisfação, fica fácil odiar quem pensa diferente ou tem outra crença. A tendência, então, é tentar dominar o outro, modificar sua crença e forçá-lo a fazer as coisas da maneira que ela acha certa. Isso como o uso de violência e sem nenhum respeito pelo outro. Então, é isso. Tudo se faz necessário, tudo é uma junção, tudo é uma ligação. Por que acontece certas coisas? Por que as pessoas estão ansiosas, nervosas? Por que a gente gosta de sempre culpar o outro? A gente julga a política, a gente julga os políticos, a gente julga os brasileiros, a gente julga. A gente sempre está julgando o outro. Mas que tal a gente exercitar esse julgamento em nós mesmos, né? Então, esse estudo que a gente está fazendo com essa leitura é isso. A gente, vou falar muito dessa frase, viu? Internizar, interiorizar e começar a mudança que nós desejamos deve ser sempre em nós mesmos. Tem que começar em nós. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, tem gente que fala assim: eu vou ser um terapeuta, eu quero ser um terapeuta holístico, mas eu tenho que arrumar a minha bagunça interna. Certíssimo. A gente tem que começar a arrumar a nossa bagunça interna, a gente tem que estudar, a gente sempre tem que buscar conhecimentos, certo? Mas a vida, ela tem várias fases num único momento. Desde que você acorda até dorme, olha só quantas coisas que você participa, de vários grupos, de vários problemas. Você tem a parte do seu trabalho, a parte da sua família, a parte dos estudos, a parte dos problemas com os filhos, com toda a família, com toda a conjunção. Tem os seus amigos, né? Então tem que socializar. Já pensou se a gente conseguisse dividir tudo? Não, eu vou fazer isso, vou cuidar, hoje eu vou tirar o dia só para cuidar do trabalho, então aí você não vive nada, só fica ali focado. Não, a vida é isso, a gente tem que se jogar mesmo, né? Então, nem tudo, gente, vai sair perfeito, mas a vida é um movimento, é como andar de bicicleta, é um movimento constante. Então, a gente nunca, se você for esperar para ficar perfeito para fazer alguma coisa, você não sai do lugar. Você está se auto-sabotando, você está procrastinando coisas. Não, hoje eu não vou resolver isso porque eu vou focar nisso. Não, você tem que ir resolvendo tudo, mas trabalhando essa parte ecológica na sua vida. Primeiro aqui, viu? Na mente. Se você começa a arrumar tudo na sua mente, se você está aqui, você já está com disposição de arrumar sua mente. Aí você já vai começar a arrumar sua casa, vai começar a arrumar o seu trabalho, todo o seu ambiente de convívio. As pessoas vão notar assim: nossa, tá diferente, ele tá diferente, ela tá diferente. Ou então, geralmente vão te julgar, mas julgando, de qualquer forma eles vão. Então, geralmente, quando você está melhorando, ao invés de você receber aplauso, você vai receber julgamento. Não se preocupe com isso. Você tem que trabalhar isso também em você, essa criança interior que a gente busca isso lá na nossa infância, de querer sempre ser aceito, de querer sempre ser aplaudido, parabéns, né? Não vai ter isso, gente. Então, assim, às vezes vai, que legal, bacana, show, mas não vai ter isso sempre. Então, tire isso da sua frequência, esperar isso dos outros. Então, assim, a sua recompensa vai vir de outras formas, vai vir com abundância, vai vir com várias coisas na sua vida. A abundância que eu falo não é só financeira, mas a financeira também é muito bem-vinda, né? Então, vamos dar aqui seguimento aqui. A razão que destrói a intuição.
Quando uma pessoa se torna muito racional, ou seja, quando vive a separação entre a razão e o espírito e coloca a razão sempre em primeiro lugar, ela perde contato com a sua verdadeira identidade. Isso se expressa através do seu código de afeto, amores, paixões, alegrias, desejos, sua intuição. Quando a razão prevalece, a pessoa usa a lógica para tudo, e a lógica é descritiva e perversa. Induz facilmente a erros de comportamento e equívocos emocionais. O indivíduo passa a se dedicar a convencer as pessoas de que basta seguir as regras para que tudo dê certo. Um exemplo: estude em uma boa faculdade, seja um bom aluno. Quando terminar o curso, seu sustento está garantido. O emprego estará à sua disposição. Muita gente continua acreditando nisso, como se uma grande faculdade fosse a melhor coisa do mundo. Pessoas se entusiasmaram com a vinda das inscrições das universidades de Harvard ao Brasil, como se o fato de se formar na conceituada universidade norte-americana fosse a melhor coisa do mundo. Se é a melhor faculdade, você será o melhor profissional. Trata-se de um raciocínio perverso e uma inversão de valores e de avaliação de potencialidades humanas. O ser humano perde o seu valor intrínseco e profundo quando deixa de acreditar em suas verdadeiras emoções, quando se volta apenas para fora e para a razão, e começa a acreditar só no que as outras pessoas dizem com relação ao que ele tem de ser ou fazer. Esse é o caminho da perda da verdadeira identidade. Quando o ser humano perde o contato consigo mesmo, perde algo maior, algo mais cósmico, mais divino, porque a divindade não está lá fora, ela está dentro de nós. Quem olha a divindade como algo fora de si está atingindo pela razão, e a razão é cética. O ceticismo é totalitário, não democrático e dominador. São pessoas mais até manipuladoras, né? São mais materialistas, que vê aquela parte, né, que eu falei de sempre julgar, ser cético, julgar o outro. É mais fácil do que você começar a arrumar a sua bagunça interna. Toda a separatividade gerada pela lógica racional fez com que as pessoas perdessem seu lado intuitivo e assim destruíssem um lado mais bonito do ser humano. Essa faceta mais bela da humanidade foi, de certa forma, recuperada pela expressão da arte de alguns pintores de Van Gogh, Salvador Dalí e Picasso. Salvador Dalí foi um grande instrumento para resgatarmos a expressão desse lado intuitivo. Ele era esquizofrênico e muitos de seus quadros denotam isso. O ser humano foi condicionado a ser racional. Isso gerou perfil ao seu traço esquizoide, esquizofrenia nas pessoas, mal que elas veem expressando nos tempos atuais. Então, gente, às vezes a gente pensa assim, eu não estou preparado porque eu não tenho uma faculdade, eu vou me preparar mais, para eu fazer isso, eu vou fazer uma coisa bem perfeita, eu vou entrar numa faculdade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade do mundo, que eu percebi na faculdade e os meus colegas também comentam, e eu vejo também muitas pessoas na área da psicoterapia também que estudaram psicologia, né? Porque nós sabemos que se você aqui não é psicoterapeuta e acha que para ser psicoterapeuta precisa ser psicólogo, vou te dizer que não precisa, tá? E na descrição vai ter tudo ali que você precisa saber se você quiser aprender algo, algumas técnicas. Eu dou algumas, eu também sou facilitadora e também tem outros facilitadores aí que você se sentir à vontade, né? Fiquem à vontade nisso. Mas a faculdade, gente,
status que eu percebi. Eu estudei na faculdade e vi que a faculdade é um grande status. Desculpe se alguém está se sentindo ofendido, ferido, mas é a pura realidade. Então, assim, você vê que muita gente forma e tem sucesso. Faculdade é garantia de alguma coisa assim de sucesso? Não. Faculdade é bom, sabe para quê? Para fazer concurso. Concurso público, aí você tem, porque eles exigem ali, você tem que ter o 3º grau completo, né, que é a faculdade. Aí você tem aquela coisa de título, aí isso daí é bom. Mas para nível de conhecimento, não, tá? Para nível profissionalizante, não. Para nível de você ter sucesso financeiro, não. Você vê aí, olha, artistas, né, com problemas de esquizofrenia, com os traços esquizoides, são pessoas que são mais fechadas, são mais interiorizadas, né? Esse interno mesmo, que vive sofrendo, ouvindo coisas e tudo, teve mais sucesso que muita gente aí que fez faculdade, que é muito estudado. Estudo é muito bom, gente. Estudo, eu não estou falando que a gente tem que fazer as coisas sem estudar, a gente tem que estudar, tem que pesquisar. Assim, eu fiz faculdade, era o meu sonho, eu fiz. Estou muito feliz de ter feito faculdade, muitas portas abriram sim para mim. Mas porque eu quis abrir, eu peguei a maçaneta e abri. Agora tem muitos colegas que fizeram a faculdade, então assim, e aí? Eu já consegui ver vários leques, mas não foi a faculdade que me abriu os olhos. Eu vi que a faculdade ela estava fechando, sabe? Só que eu sou teimosa, eu pesquiso muito, então eu sou meio louca. O pessoal fala assim, você é doida, né, Adriana? Eu sou. Eu não ligo mais para julgamento, sabe? Para like, para dislike. Eu não ligo mesmo. E eu faço convite para vocês a não ligar para isso, sabe? E na nossa profissão a gente tem que aparecer mesmo, mostrar a cara, porque vocês vão aprendendo, gente. Tem vários cursos, então assim, a gente vai aprendendo junto e a gente tem que sempre ter aquele respeito com todos os profissionais, porque nem tudo que eu sei outras pessoas vão saber, mas também nem tudo que outra pessoa sabe eu sei. Então a gente sempre tem que aprender com alguém, e por isso que é maravilhoso a gente ter relacionamentos profissionais, relacionamentos conjugais, relacionamentos na família, porque a gente aprende a ser como, ou a gente aprende a não ser assim. Nós não vamos ser perfeitos em tudo, então não podemos deixar assim, não, primeiro eu vou ficar perfeita nisso. Por exemplo, se você está passando por algum problema pessoal, você vai parar de trabalhar? Não. Então eu noto que o profissional terapeuta integrativo, nós psicoterapeutas holísticos, nós somos muito julgados por estarmos falando, nós damos aconselhamentos, tudo, né, que tem que ser, porque é uma visão de fora. Então, é bom a gente fazer esse trabalho com a gente, mas a gente vai fazer isso todos os dias conosco, diariamente. Então, muitas vezes a pessoa pega e fala assim, alguém da tua família pega e fala assim, mas você sempre, né, sempre fez isso, fez aquilo, agora você que está agora falando que você é psicoterapeuta. Gente, muitas vezes você vai tratar de pessoas que você nem mesmo conhece. Porque as pessoas que te conhecem, elas querem te criticar, te julgar. Então não espere que as pessoas mais próximas vão ser seus clientes. Podem ser sim. Eu tenho várias pessoas próximas a mim que são meus clientes. Que bom, tá?
Eu sei que isso daqui é uma exceção, assim, mas eu tenho. Mas nem sempre vai ser assim. Não espere que todos os seus familiares vão fazer algo com você, porque não vão. E sobre a faculdade, eu vi que muitas coisas se abriram que as pessoas passaram a respeitar. Mas é crença limitante. Porque não é porque eu tenho uma faculdade que eu sou melhor que uma pessoa que não faz faculdade. Aliás, eu conheço ótimos profissionais, ótimos, estão no topo de sucesso, ganhando aí 30 mil reais por mês, dando aula, fazendo um monte de coisa, e não tem faculdade. Isso não tem nada a ver, mas são crenças que a gente que tem que quebrar. Mas olha só, gente, pelo amor de Deus, não entendam errado. Psicologia também trabalha com psicoterapia, mas a psicoterapia não precisa ser um psicólogo, entendeu? Vocês vocês trabalham, vocês têm curso, vocês já são psicoterapeutas. Só tem que ter o foco ali e a segurança, tá? E o que faz a gente ter segurança? Estudo, 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 estudo. Não quer dizer eu não vou fazer faculdade que eu não vou estudar. É um estudo constante. A área da saúde, a gente está na área da saúde, a área da saúde é um estudo constante. Quanto mais você estuda e você se aplica e aplica nas outras pessoas, mais seguro você vai ficar. Então, esses impasses, né, que gera doença, como a gente falou, são as nossas crenças também, né? Essa parte que eu tô revendo aqui, tá? Essa parte que a gente tem que fazer essa limpeza interna. Por isso que a maioria dos cursos que nós fazemos, toda parte que a gente faz, por exemplo, um terapeuta de Reiki. O terapeuta de Reiki, ele faz o curso de Reiki, que seja nível 1, nível 2, 3A ou 3B, todos têm autoaplicação. O 3B não, por quê? Quando a gente faz o mestrado, né, do Reiki, a gente já aprendeu que a gente vai se autoaplicar. Então a gente não tem aquela obrigatoriedade de fazer os 21 dias de autoaplicação. Mas a gente já faz, pelo menos eu faço sempre, né? Então, a gente sabe, a gente fica mais seguro e a gente sabe da eficácia, e a pessoa que está ali recebendo, ela sente ali a sua segurança, né? E o negócio é esse, gente, é praticar sempre em você, nos outros. Quanto mais você espalha essa terapia, porque quantas pessoas estão precisando disso, né? Quantas pessoas estão precisando de um entendimento, de algo que eleve, né? Quantas pessoas estão precisando disso? E você é a fonte aí. Não deixa esses conhecimentos que você tem ficar guardado, engavetado, tá? Então a gente vai ficar por aqui. A gente dá continuidade na próxima aula. E a nossa atividade hoje para casa é o que? Vocês vão colocar no papel todo o seu conhecimento, tudo que você tem de conhecimento, tudo que você vai começar a colocar tudo organizado, que seja numa agenda, num bloco de anotação, o que você pretende, mas não é aquela coisa a médio e longo prazo, não, é a curto prazo mesmo. Organize essa semana, tá? Organize a sua semana e vai fazendo checklist. É bem bacana fazer isso. Não se procrastine a sua vida, não deixe para depois. Se você está fazendo curso comigo e está deixando para depois, faça, termine, gente, termine tudo que você fez, começou, iniciou, termina. Bote ordem. Quanto mais você colocar, organizar isso, não adianta você organizar a sua casa se você não consegue organizar a sua mente. Organize a sua mente, você vai ver como que você vai conseguir organizar a sua mente. Automaticamente você consegue organizar melhor a sua casa. Experiência própria. Eu
Já tive momentos quando minha cabeça estava super bagunçada, como que a casa também fica, sabe? Fica desorganizada. Então, é um trabalho para a vida. Isso serve para terapeutas, né? Pessoas que queiram ser terapeutas ou pessoas que estão assistindo essas videoaulas para melhorar sua vida por curiosidade, mas isso daqui vai organizar até a sua vida profissional, o ambiente do seu trabalho. Continue aqui, curta esse vídeo, gente, curta aí a playlist, compartilhe aí com seus amigos, com certeza você vai estar ajudando outras pessoas. Não pense que você está incomodando, você está ajudando, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.